Fala galerinha, olha nós aqui de novo. Pô, vocês que já estão craques em geografia do Brasil, já estão sabendo de tudo que aconteceu na economia do Brasil aí nos últimos séculos, tá? E hoje, na aula de hoje, a gente vai aprofundar aí essa ocupação do espaço brasileiro que ajuda a definir a formação do território brasileiro já no século XX. Ei, século XX foi ali, cara, até 2000, foi o ano que acabou o século XX. Então, a gente está falando de um passado já muito mais próximo do que os outros de séculos atrás. Turminha, aonde que a gente parou? No século XIX, finalizamos o século XIX, você ficou sabendo que o café era algo muito interessante ali, que dava muito dinheiro, o café que foi responsável por formar uma elite, né, paulista, responsável por articular uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura de transportes nessa região para atender essa demanda do café. Transporte foi ferroviário. E aí você ficou sabendo que a Revolução Industrial foi muito importante para isso, que começa a articular mais o mundo, um mundo mais conectado. Ei, só que essa Revolução Industrial, ela traz também não só pontos positivos, como pontos negativos. Cuidado, o professor fala Revolução Industrial principalmente a nível mundial. Não estou falando no Brasil. Toda revolução é todo rompimento de ciclo. Se eu estou falando de uma revolução industrial, porque você tem um novo ciclo, o industrial. Quando eu falo revolução industrial, que eu falei do século XIX, século XVIII, eu falo de uma revolução industrial mais europeia, assim se dizendo, estadunidense, no máximo japonesa, tá? Não falo brasileira. Professor, e o que isso implica? Com o avanço da Revolução Industrial, quando a gente vai ter a segunda Revolução Industrial no século XIX, tá? Foi no momento do café, começa a ter o desenvolvimento o quê? Nos automóveis a partir da segunda Revolução Industrial. Professor, o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver que o Brasil, já no século XIX, havia alguns nordestinos que estavam fugindo de algumas condições precárias da região, e você sabe que a região do Nordeste já concentrava bastante pessoas, uma concentração populacional muito grande. Alguns nordestinos começam a se deslocar, a adentrar a floresta amazônica, e muitos estabelecem uma economia ali de extrativismo vegetal, extraindo da vegetação o quê? O látex. Extraindo o látex da seringueira. Professor, látex pra quê? Pra borracha. Até então não existia borracha sintética, que é essa que a gente vê, que inclusive o petróleo faz. A borracha era uma borracha mais natural, vulcanização, né? O dono da Goodyear, velho, que inventou essa parada, olha que louco. E foi o momento que o carro surgiu no mercado. E o carro precisa de pneu. Cara, e o pneu feito de borracha? Borracha feito de látex? Látex, seringueiras. Seringueiras na Amazônia? Olha, rapaz, mas já haviam nordestinos antes dessa demanda pela borracha ali para os pneus. Eles faziam borracha para sola de sapato, essas coisas, e ninguém se preocupava onde que eles estavam. Eles não estavam em território brasileiro. Eles estavam em território boliviano. Mas a Bolívia não tinha muito interesse naquele território. Até o momento da borracha ser a grande borracha do pneu do carro da Goodyear. Aí sim, aí a Bolívia começou a prestar mais atenção. Falou, opa, tá tirando borracha do meu território, é esse o danadinho. Tô te vendo. Ei, mas nisso já havia sido estabelecido, tá, uma lógica extrativista na região. Chega então o conflito pela borracha em território boliviano, mas encabeçado por brasileiros. Então você tinha brasileiros em território boliviano. Professor, e aí o que aconteceu? Por mim, resumo da ópera, teve que fazer um novo acordo. O Brasil teve que fazer um acordo com a Bolívia. Olha, Bolívia, toma um pedacinho do Mato Grosso, que você queria, sim, tirou um pedacinho nosso. Olha, Bolívia, eu vou fazer aqui para você uma ferrovia para ajudar a escoar sua produção ali para o Oceano Atlântico, que a Bolívia não tem acesso ao Oceano Atlântico. Vamos negociar. Olha, Bolívia, eu te pago
em libras esterlinas, moeda inglesa, que a Inglaterra era a grande potência daquele momento, tá? Enfim, e conseguiu formular um acordo com a Bolívia, onde? Lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E por isso, lá em 1903, comecinho do século XX, foi formulado o Tratado de Petrópolis, que a Bolívia cede o seu território, negocia o seu território junto ao Brasil. Que território é esse, professor? Território do Acre. Isso, Acre, até século XIX, era um território boliviano. Tratado de Petrópolis, aí a gente vai ter a introdução desse território que hoje é Acre, junto ao Brasil. Aí sim, turminha, o Brasil já fica com cara de Brasil, com desenho do Brasil, aquela arvorezinha que você gosta de desenhar, muito pra gente, beleza? Ok. Aí a gente volta pro café. Por que, professor? O café foi até o século XX? Sim, o café foi até o século XX. Mas assim como outros ciclos econômicos, o café também teve um declínio. Ô professor, e qual foi o declínio do café? O que aconteceu? Turminha, café, o Brasil não ganhava muito dinheiro vendendo café para fora? A economia já não era mais interligada por causa da Revolução Industrial? Sim. Isso significava que o Brasil corria um sério risco. Um risco do quê? Talvez um comprador, um grande comprador de café do Brasil entrasse em uma crise econômica, essa crise poderia ser refletida ao Brasil. Estão entendendo o que o professor está falando? O Brasil dependia de outro, de terceiro, para se manter com esse grande ciclo econômico que foi do café. E aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, que acaba em 1919. E a Guerra Mundial, ela acontece muito ali na Europa, entre potências europeias, aquelas que eram industrializadas naquele momento, que eram poucas indústrias, que haviam polos industriais pelo mundo. Logo, aqueles países, eles já haviam um hábito cultural de consumo industrial. O que é isso? Já era uma sociedade urbano-industrial. Se entram em guerra, quer dizer que muitos operários, eles vão pegar em armas para guerrear, vão virar soldados. Quer dizer que muitas indústrias, elas vão levar bomba ali na guerra, vão ser destruídas. Quer dizer que outras indústrias vão focar seu capital para a produção de armas. Isso significa que aqueles produtos de bem de consumo para a população, eles começam a entrar em declínio a fabricação deles na Europa. Aí precisa de alguém para vender para eles produtos industrializados. Fora a Europa, aonde que era outro polo interessante, outro polo industrial? Estados Unidos. Só Estados Unidos. Estados Unidos teve praticamente um monopólio de vender produtos industrializados aos europeus. E os Estados Unidos, ele cresce muito ali no momento pós Primeira Grande Guerra. Ele cresce demais Primeira Grande Guerra e ali nos primeiros anos pós Primeira Grande Guerra, porque ele vende muita coisa. E quanto mais vendia, mais produzia. Quanto mais vendia, mais produzia. Produzia. Acontece que os Estados Unidos não fez uma leitura básica. Qual foi a leitura? Ele não entendeu que depois da guerra, aquela indústria da Europa, ela ia se reconstruir. Ia se reconstruir, ia voltar a atender o mercado da Europa. Logo, esse mercado da Europa que estava comprando os Estados Unidos, gradativamente passou a não comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam produzindo muito, ficou com estoque abarrotado. Não deu outra. As ações dessas grandes corporações americanas na Bolsa de Valores de Nova York despencou, cara, despencou. E nisso entrou uma grande crise, a famosa crise da Bolsa de Nova York, ou a Grande Depressão de 29, foi assim conhecida. E o que aconteceu com o Brasil, que dependia de vender café, inclusive para os Estados Unidos, que era seu principal consumidor? Os Estados Unidos deixou de comprar, né? Aí você vai ter ali a grande crise do café dentro do Brasil, tá bom? E que marca o princípio do governo de Getúlio Vargas, tá? Crise de 29, Getúlio Vargas, 1930, entrando no Brasil, e é esse cara que vai mudar algumas políticas do Brasil. E é sobre essas políticas, essa mudança do Brasil, que o Brasil, ele vê naquele momento que só depender
da agricultura, do extrativismo, é muito arriscado para o momento econômico. Então o Brasil tem que começar a focar em um outro segmento econômico. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Ei, não sai daí. Pessoal, aquele abraço, até a próxima.